Colegas vereadores, mesa diretora, né, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Difusora, live, pessoal da rede social que nos acompanha agora através desse vídeo, servidores dessa casa, público presente, presentes aqui no plenário, todos que estão aqui nessa segunda-feira nos acompanhando. Vários assuntos aqui, eu vou tentar ser breve para caber todos os assuntos aqui nessa minha fala. Primeiro, fez um ano na semana passada uma situação da Rua Alfenas, que eu já vi outros colegas falarem aqui também, mas eu estive lá no final do mês de setembro do ano passado. Depois disso, tive algumas vezes, e falei com o SAI algumas vezes, de ofício, requerimentos, enfim. E a situação foi resolvida. Então, eu queria primeiro falar com os moradores de lá, desde o primeiro momento que nós podemos conversar, naquele momento ainda de campanha eleitoral, né, final de setembro. De lá para cá havia uma promessa, foi colocado no orçamento, até meu pedido, orçamento para ser feito ali, se não me falha a memória, cerca de 60 mil reais, mas não foi nem utilizado esses 60 mil. Não precisou utilizar para fazer um trabalho e retirar um esgoto ali que estava incomodando os moradores na região central da cidade de Machado. Meu agradecimento à direção e os funcionários do SAI. Bênção dos animais, como a vereadora Aninha comentou agora há pouco, ela também estava presente no último sábado, foi a terceira edição pela Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio, Padre Luciano, inclusive a iniciativa, a ideia é do padre, fazendo justiça aqui junto com a Camila da Associação Quatro Patas. Esse ano aconteceu no sábado, no dia de São Francisco de Assis. Eu gostaria de agradecer aqui a todos os parceiros, as meninas, né, da associação, as voluntárias, os parceiros, são inúmeros que participaram dessa ação, terceira edição, no sábado, na Praça Antônio Carlos. Falando um pouquinho do que disse agora há pouco o colega vereador Juliano, estava aqui na minha pauta, mas eu observei a fala dele e gostaria também de falar, colegas, a situação de buracos do Nova Machado, onde eu estive nesse final de semana, Jardim das Oliveiras, onde eu estive em algumas ruas, Santa Luísa também estive pessoalmente em algumas ruas, região ali, como o vereador falou, próximo ao Caique e outras ruas ali, situação complicada, crítica, a chuva vai chegar, quando o tapa-buraco é feito não dá para nada, e a maioria dos locais fica sem o tapa-buraco, não por falta de esforço, eu já falei, dos funcionários, de quem faz, eu sei que os funcionários fazem o que podem, mas talvez por falta de planejamento. E a chuva vai chegar e não vai dar tempo de fazer esses locais, que muito provavelmente alguns deles vão ficar sem o serviço. Sobre requerimentos, colegas, partindo já para a parte final e para os assuntos finais que eu tinha aqui, eu fiz alguns requerimentos que foram aprovados pelos colegas nessa reunião. Entre eles, eu estou pedindo, foi já aprovado por todos os colegas aqui, as movimentações das contas bancárias da Secretaria Municipal de Saúde, com respectivos extratos dos últimos 120 dias até a presente data. E também um requerimento aprovado pelos meus colegas, que requer informação do Departamento Pessoal, da Tesouraria e da Controladoria da Prefeitura sobre os comprovantes dos remanejamentos feitos para pagamento da folha dos servidores nos últimos 120 dias, para a gente ter, né, informação em relação de onde tem saído o recurso para a folha de pagamento. Outro requerimento também aprovado pelos meus colegas aqui, requer informações sobre profissionais e convênios para cirurgias, entre elas de amígdalas, através da Secretaria de Saúde. Quem são os profissionais ou convênios que estão realizando o procedimento nesses últimos 60 dias? A informação é que não tem profissional contratado no momento. Eu queria saber se procede essa informação. Se sim, por qual razão não se tem profissional nessa área? E o outro requerimento que eu fiz, que requer informações sobre os contratos com os médicos ortopedistas. Inclusive, um profissional deixou de atender pela Prefeitura na semana passada. Então, eu gostaria de saber quais profissionais deixaram recentemente o atendimento e por qual razão, e quantos profissionais estão atendendo pela Secretaria de Saúde nessa área também de ortopedia, porque profissionais têm deixado de trabalhar para a Prefeitura Municipal. E falando em requerimento, como o meu último assunto, colegas vereadores, eu fiz requerimentos aqui sobre a aviação São Benedito, que foi falado por alguns vereadores, inclusive
A vereadora Adriana comentou na reunião de hoje, e a vereadora Angélica, na semana passada, não deu tempo de apartear. A vereadora fez um discurso muito importante e interessante aqui, firme, em relação a essa questão na semana passada. Não foi possível aparteá-la, porque ela era a última vereadora. Mas eu também fiz requerimento sobre aviação, o próprio vereador Juliano também já falou recentemente sobre isso, e outros colegas também. Mas eu fiz requerimento pedindo comprovante de repasses com as respectivas datas, inclusive, nos últimos meses. A informação que me chegou é que a prefeitura deve à empresa R$ 2.195.121,87. Então eu gostaria, de forma oficial, já que eu sei que já tem um acordo sendo costurado aí para ser pago, eu quero saber se é esse valor mesmo, R$ 2.195.121,87. Eu peço comprovante dos repasses feitos nos últimos meses. Falar da aviação sobre a questão estrutural é importante, é obrigação nossa, mas falar se o município está cumprindo com a empresa também é uma obrigação e é importante saber. Inclusive fiz também um requerimento pedindo o plano de manutenção periódica da frota. Eu quero saber se a empresa tem feito a manutenção da frota, de que forma, qual é a programação e qual que é a escala nesses últimos meses. O vereador Juliano pediu aqui a palavra. Pois não, vereador Juliano. Vereador Edivelto, bom, deixa eu te falar, em 2021 ou 2022, estava nessa casa junto com o senhor, e não vou negar que é um prazer trabalhar com o vereador igual o senhor, que é um ótimo vereador. Eu fiz uma indicação do transporte, não sei se o senhor lembra, foi aprovada por todos aí, nós fizemos a indicação junto aí, para que o transporte seria gratuito, mas para a prefeitura comprar a frota. Aí, nesse requerimento do senhor, está a prova aí. Nada igualzinho o tempo para provar para o povo. 2 milhões? A informação, estou aguardando a informação oficial da empresa, da própria prefeitura, mas seria hoje de R$ 2.195.121,87 em vários meses de acúmulo esse valor. Isso, se a prefeitura comprasse o ônibus novo e colocasse a frota da prefeitura, a população machadense estaria hoje andando todos de ônibus com ar condicionado. A prova está aí, o tamanho que, se estiver devendo, não importa, é dívida, vai pagar. Eu tenho certeza que o prefeito vai pagar. Mas o que acontece? A gente está mostrando que a gente está pagando o transporte, terceirização sempre é caro para o município. A gente está pagando o transporte para ter carros já usados, que não tem um ar, não tem segurança adequada mesmo para as pessoas. Não estou aqui passando a mão na cabeça do prefeito. Se ele deve, ele tem que pagar. E também não estou aqui falando que a aviação está certa, não, porque se ela está prestando um serviço, às vezes, de mal qualidade, porque não está recebendo, ela deveria ter notificado a prefeitura, notificado essa casa que existe essa dívida, para que eles pudessem dar um transporte de qualidade para a população machadense. Eu vou sair da parte agora, porque senão eu tomo seu tempo. Eu quero agradecer o senhor por ter me dado a parte e fica aí para a população fazer a conta. 2 milhões e pouco. Um ônibus deve ser 1 milhão, 1 milhão e 100. Quer dizer, então, que isso aí não vai ser de 5 anos, vai ser de um ano para cá. Quer dizer, então, que em 5 anos tinha 5, 6 ônibus novos na frota da própria prefeitura, prestando serviço para a população. Seria muito mais barato para o município. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Juliano. Eu já estou encerrando a minha fala, senhor presidente. Eu gostaria da informação oficial por parte da empresa. Eu fiz um requerimento para a prefeitura, fiz um ofício para a empresa. Eu quero que a empresa envie. Eu pergunto no ofício se não existe dívida, se a empresa nega que tem dívida, e fiz um requerimento para a prefeitura responder e fiz um pedido de plano de manutenção periódica. Qual que é a situação mês a mês, o que a empresa tem feito em relação à comprovação de um plano de manutenção da sua frota. Obrigado, boa noite a todos.